Olá, meu querido, paz do Senhor a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo com o Maicon Rodrigues. Você deve estar se perguntando, irmão Maicon, o que você está fazendo aí dentro desse barco? Ei, meu querido, o assunto de hoje vai ser sobre barco e tempestade. Ei, e eu quero que você reflita a seguinte pergunta no final desse vídeo. Diante de uma tempestade, você prefere ficar dentro do barco ou fora do barco? E meus irmãos, quando lemos a Bíblia, a gente pode ver que tem duas passagens semelhantes. Aquela que os discípulos passavam dentro do barco, porém uma com Jesus fora do barco e uma com Jesus dentro do barco. A diferença é que quando os discípulos estão dentro do barco e Jesus está fora, Jesus vem andando sobre as águas e acalma a tempestade. Agora a outra, onde os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo na polpa do barco, Jesus desperta, eles acordam Jesus, Jesus acalma a tempestade. Ou seja, independentemente da situação, se Jesus está fora do barco ou dentro do barco, ele vai agir ao seu favor, ele vai se levantar para te dar vitória, ele vai se levantar para mudar o quadro, para mudar a situação, para agir diante daquilo que você tem colocado diante os pés dele. Então, basta acreditar e confiar que, mesmo você achando que Jesus não está dentro do barco, não está te vendo, não está te ouvindo, ele está te olhando e te observando, vai andar por cima das águas para te dar vitória. E da mesma forma que a Bíblia deu esses dois exemplos de situações no qual os discípulos enfrentaram a tempestade, eu também gostaria de falar de dois tipos de tempestade. Eu queria falar da primeira tempestade, aquela que a gente procura com as nossas próprias mãos. Eu queria te dar um exemplo na Bíblia, citando Jonas. Jonas recebe uma ordem de Deus de pregar a mensagem na cidade de Nínive. O que Jonas faz? Jonas sente medo, ele pega um barco, mas em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele vai ao contrário, ele começa a desobedecer a ordem de Deus. E quando a pessoa começa a desobedecer a ordem de Deus, ela sofre várias consequências graves ainda. Então, meu querido, tem muita gente que age da mesma forma como Jonas, quer tomar suas próprias decisões, quer fazer a vontade da carne, quer seguir caminhos no qual Jesus não quer que ela siga. Jesus manda vir para cá, ela quer ir para lá. Então, meu querido, preste atenção nas suas decisões, nas suas escolhas, porque dependendo da sua escolha, você pode sofrer vários tipos de consequências e não podem ser boas, porque toda ação tem uma reação. Jonas, ele desobedeceu a Deus e o que Deus fez? Deu uma tempestade para Jonas. Jonas não gostou daquilo que ele enfrentou. Ele precisou passar por aquilo para entender que obedecer a Deus é muito melhor do que desobedecer. Tem muitas pessoas que agem como Jonas, começam a sentir medo, acham que Deus não está ouvindo, acham que Deus não está vendo elas. E o que elas começam a fazer? Vou desistir. Elas fazem o quê? Simplesmente sai do barco. Talvez você é essa pessoa que está pensando em sair ou já saiu, desistiu do chamado de Deus, desistiu daquilo que Deus tem para você. Talvez você estava dizendo assim, olha, eu não consigo, o chamado é muito grande, o propósito de Deus é muito grande, o fardo é muito grande. E deixa eu te dizer, volta para o barco, ainda dá tempo. Não passe pelo que Jonas passou. Jonas enfrentou uma tempestade, foi engolido por um peixe grande, para reconhecer que estar na presença de Deus é muito melhor. Então, meu querido, se você está vendo esse vídeo, é porque Deus quer falar com você. Volte para o barco. Ainda há tempo, ainda há esperança. O que Deus tem para a tua vida é muito maior e muito melhor daquilo que você está esperando aí no mundo. E a palavra fala, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Então, o meu conselho para você, faz isso aqui, volta para o barco, Vamos voltar para o barco. Não desista daquilo que Deus tem para você. Amém? E o segundo tipo de tempestade, né, no qual a gente enfrenta, aquelas que a gente não consegue prever, aquelas que vêm de repente, assim como os discípulos se enfrentaram. Eles não sabiam que a tempestade iria atacar eles naquele momento, né? De atravessando de um lado para o outro, no meio do caminho são tomados por uma tempestade. E muitas vezes é assim na nossa vida.
Muita gente, a gente não espera certas tempestades na nossa vida. A gente não espera que a crise bata na nossa porta, a gente não espera que a enfermidade bata na nossa porta, a gente não espera, né, a cobrança vir na sua porta, o desemprego, várias situações. Eu não sei o que tem sido a tempestade para você. Talvez a tempestade para você tenha sido grande, mas o importante é o seguinte: se você está com Jesus, se sua fé está firmada em Jesus, olha, permaneça aqui, ó, dentro do barco. Eu acredito que os discípulos sabiam nadar porque antes de ser chamado por Jesus, eles eram pescadores. E o mínimo que um pescador deve entender é de quê? Mar, entender de tempestade, é saber nadar. Mas por que os discípulos não pularam na água quando a tempestade veio? Por que eles não pularam? Ele está ensinando para mim e para você o seguinte: olha, independentemente da situação, independentemente da tempestade, o melhor lugar para se estar é dentro do barco, é dentro da presença de Deus. Então, querido, eu queria dizer para você, se a tempestade está forte contra a tua vida, se ventos fortes estão soprando contra a tua vida, contra o teu barco, deixa eu te dizer, se ainda não te matou, essa tempestade não veio para te matar, mas sim para te fortalecer, para te ensinar, para te ensinar a ser mais forte. E muitas vezes ventos fortes não vêm para nos destruir, para afundar a nossa embarcação, mas sim para o quê? Nos direcionar para a rota que Deus quer nos levar, para nos direcionar para o melhor caminho que Deus quer nos levar. Então aguenta firme, não saia do barco, pois aquilo que Deus tem para você é muito maior e muito grande. Aleluias! Logo após a tempestade, meu querido, vem a vitória. É isso que é gostoso. Se a sua vida está ficando difícil, se a sua vida está com muitos ventos, ei, descansa porque tem coisa boa vindo. É coisa boa vindo, é coisa boa chegando, é o momento de Deus te honrar. E uma coisa é certa, você nunca sai de uma tempestade da mesma forma que entrou nela. Toda tempestade tem algo para me ensinar. Toda tempestade tem algo para te ensinar. Então acredite, aquilo que você vê como um vendaval, uma tempestade, meu Deus, está forte demais, ei, Deus está vendo como preparo. Deus vai te honrar, Deus está te amadurecendo, Deus vai fazer você subir para o próximo nível. Que, aliás, águas paradas não fazem bom marinheiro. O que faz um bom marinheiro é águas agitadas. Lembre-se disso, não saia do barco. Muitas vezes a gente pede a Deus, me ensina a ter fé, faça a minha fé crescer, aumentar. Então Deus vai te dar adversidades, para você colocar sua fé em prática. Eu costumo dizer que Deus age da mesma forma que uma professora na sala de aula. Quando ela está ali dando matéria, ela ensina os alunos, antes de aplicar a prova, a matéria. Então ela vai explicando, vai ensinando. Aí quando ela vê que todo mundo aprendeu a matéria, ela coloca em ação o quê? A prova. Para quê? Para ver se os alunos vão passar, se os alunos realmente aprenderam. Então a prova realmente é para ver se você exerceu, se você entendeu a matéria. Deus é da mesma forma. Ele, enquanto você está ali lendo, aprendendo mais a palavra de Deus, dia após dia, culto após culto, você vai lendo, você vai aprendendo sobre a palavra, como exercer a fé, como você deve agir, aquele negócio todo. Mas quando ele vê que você absorveu bastante coisa, ele precisa ver se você é capaz de colocar aquilo que você fala em prática. É da mesma forma, quando você absorve o que tem que ser absorvido, Deus vai te dar a prova. Mas Deus não te dá a prova com o intuito de te reprovar. Ele te dá a prova para poder te aprovar. Então, da mesma forma, a tempestade que vem sobre a nossa vida é para Deus nos aprovar, mediante daquilo que a gente aprendeu na presença de Deus todos os dias. Então, meu querido, acredite, confie que a vitória é certa. Você pode estar no meio do mar, mas Deus já te vê, você do outro lado, cantando o hino da vitória. Amém? Receba essa palavra no seu coração. E aí, responde para mim, diante de uma tempestade, você prefere ficar dentro do barco ou fora do barco? Eu quero ficar lá dentro.